Hoje nós vamos tratar de um assunto: livre-se da tirania da troca de favores. Vamos ler 1 João capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. A palavra, ela diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesta manhã mais uma vez para ouvirmos a Tua voz. Pai, que não haja tão somente a pregação da palavra, mas que haja também, Pai, a Tua unção, a Tua presença, e que a Tua palavra frutifique em nossas vidas, ó Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor porque Tu viste a nossa aflição e Tu desceste. Por isso que nós podemos entender que a salvação não é nós indo a Ti, é Tu descendo através da pessoa de Cristo na encarnação para nos alcançar onde nós estávamos, no pecado tremedal, de lodo do pecado, manchados pelo pecado, mas Tu nos lavou, Tu tirou essa natureza adâmica pecaminosa, foi crucificada e morta. Como somos gratos ao Senhor. E hoje Tu nos colocaste, ó Pai, numa posição muito elevada, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Por isso nos edifica nesta manhã. Queremos ver algo mais das belezas de Cristo, do Teu agir, do Teu falar. Edifica-nos, ó Pai, como igreja do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, essa questão de troca de favores, nós temos que estar bem atentos, bem alertas, porque às vezes, nós temos dito aqui algumas vezes, nós podemos estar sendo envolvidos ou sendo levados a praticar algo para recebermos do Senhor. Primeiro que começa nas nossas contribuições. Muitas pessoas contribuem com os dízimos e as ofertas esperando receber algo de Deus. Você não vai receber. Primeiro que quando nós contribuímos, primeiro que Ele já nos deu seu 100%. Então nós podemos devolver os seus 10%. Mas não tem nada de troca. Claro que os benefícios do Senhor, nós sabemos que o maior benefício de um dizimista, qual é a bênção maior? Ele diz assim, que é alegria. Alegria faz parte de uma adoração de entrega. Quando nós devolvemos ao Senhor, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, nada é nosso, tudo é Teu. E nós não estamos fazendo um favor para Deus devolvendo aquilo que Ele já nos deu. Não, é um culto. Quando nós entregamos as nossas ofertas, é um tempo de adoração ao Senhor. Claro que as retribuições são inúmeras, irmãos. Ele vai repreender o devorador. Normalmente as pessoas que não são dizimistas, elas vivem sempre uma vida quebrada, vivem endividadas, vivem pagando consertos de carro, de casa, tudo quebra, é uma vida miserável, né? E nas contribuições é o único lugar que nós podemos ser fiel ao Senhor, nos dízimos e as ofertas. Mas isso não é que devolvemos para obter o favor de Deus. Nós já temos o favor de Deus. Ele já nos deu tudo, 100%. Primeiro, tudo aquilo que o Senhor pede de nós, em primeiro lugar, Ele nos concede. Estão me compreendendo? O outro aspecto do favor de Deus, que as pessoas às vezes buscam muito, é a questão do louvor também. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas letras das músicas. Às vezes nós estamos cantando canções que na realidade nós estamos pedindo para Deus o favor dEle em troca daquilo que nós já fizemos. Tem uma canção, eu particularmente, se os irmãos gostam, tenho nada contra, mas eu particularmente, aquela canção vocês devem conhecer, que diz assim: morri, morri na cruz por ti. Lembra dela? Que fazes tu por mim? Olha que canção terrível é essa, irmãos. Ele morreu na cruz por nós, sim, nos incluiu na sua morte, mas Ele não pediu
nada de nós. Então a ideia é, eu morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ou seja, quem canta essa canção e atenta para a letra, está pensando assim, então ele pede algo que eu faça para ele. O que fazes tu por mim? Irmãos, com o Pai não existe troca de favores. Não existe troca de favores. Nós temos que se sacrificar para que Deus então nos abençoe. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Primeiro que o cristianismo, ele começa sempre com a fonte, que é Deus o Pai, e começa com o amor, porque no amor não existe medo. Tem muitas canções que antigamente eram ensinadas para as crianças, cuidado um pouquinho com o que fala, cuidado o ouvido com o que escuta, porque Deus Ele está vendo tudo e passa uma ideia de um Deus que se você não for bonzinho, Deus vai te castigar. Nós não vemos isso na Bíblia também. Então são cânticos que são inseridos dentro do meio do povo de Deus, e tem uma lista, eu não vou nem citá-los aqui, mas tem muitos cânticos, muitos deles nós já cantamos aqui, que alguns deles já foram extirpados, outros já esqueceram, né, que não cantamos mais, mas são cânticos que evoca ele fez, eu tenho que fazer também porque Ele fez por mim. Com Deus não é assim. Irmãos, Deus é amor, e neste amor de Deus não pode existir em nós medo. Ele fez tudo por nós. O amor de Deus é um amor que é doador. Deus, Ele dá sem se doer e não espera, irmãos, nada em troca disto. Porque, irmãos, o que nós podemos oferecer para Ele? O que eu e você podemos oferecer para Deus? A não ser a nossa vida, a não ser o nosso... Ele pede tudo de nós, mas não para que nós venhamos fazer algo para Ele. Porque quando nós começarmos a dedicar ao Senhor a nossa vida, em conhecê-lo e aprender de Cristo, e viver uma vida consagrada ao Senhor, tendo os ouvidos abertos, vendo a vida de santidade, o que vai acontecer? Depois de 15, 20 anos, 5 anos, não sei, 3 anos, Ele pode lhe usar para determinada função que Ele deseja fazer. Mas Deus nunca vai usar alguém que de fato Ele não preparou e aperfeiçoou para isso. Às vezes nós ficamos tão encantados, e hoje é muito comum para atrair pessoas para a igreja. Um menininho de 7 anos pregando a palavra, uma menininha que é missionária de 8 anos, que prega a palavra, e prega tão bem, né? Tão maravilhoso. Queridos, para pensar um pouquinho. Vá aos pés do Senhor e busque a direção dEle, para ver se existe algum tipo de fundamento nisto. Primeiro que Deus quer uma igreja madura, vai trabalhar com maduros. Eu não posso aqui, irmãos, ostentar e falar que Deus levantou uma criança aí para poder falar. Ele estaria se contradizendo a própria palavra dEle. Claro que Ele usa quem quiser, da forma que quiser, até pedras. Mas, queridos irmãos, a questão da decoreba é uma coisa. Eu acompanhei pelo menos 2 crianças que pregam, conhecidas no Brasil inteiro. Fui pesquisando até chegar na fonte, onde pai e mãe compraram agora terreno, compraram um monte de coisas pelas ofertas que receberam, porque ensinaram o filho a decorar muitas coisas. Criança que fica a manhã inteira ouvindo pregações. Então a criança fala. A criança de 7 anos não discerne, irmãos. Não tem inteligência. E fala, e vem e entra a emoção. Mas o dia que pregar Cristo, a obra na cruz, e os pais viver uma vida de santidade, e os pais de fato não fazer os filhos decorar ministrações e pregações, eu começo a acreditar. Mas não é por aí, irmãos. A gente vê durante a história da igreja, nunca existiu isso no meio do povo de Deus. E agora começou a se levantar. Então, e vai levantar muitas coisas esquisitas no meio do povo de Deus, para que então nós distraiamos da centralidade de Cristo. É um perigo muito grande. Então, quando uma pessoa ela entende que
acha que deve favor para Deus, que ela vai começar a pensar que tem que fazer algo para Deus também, né? Então, quando ela pensa que Deus fará no meio do povo de Deus, que precisa de usar essa pessoa para fazer determinada coisa, se ela não estiver preparada, então ela acha que a partir do momento em que tem que fazer algo para Deus, porque as coisas não acontecem na vida dela, ela está buscando e não acontece, busca isso, busca aquilo, não acontece, então ela acha que está em débito com Deus, tem que fazer algumas coisas. Vocês entendem, irmãos, por que surge no meio do povo de Deus muitas campanhas? Campanhas de 9 semanas de oração. Por que fazem esse tipo de coisa? Porque fazendo isso, acham que Deus vai se dobrar porque eles fizeram. Entende? Mas na maioria das vezes as coisas acontecem, mas não vem da parte do Senhor. Percebe? Então a pessoa busca e não acontece, então aí vem lá, normalmente um líder, nós temos que fazer uma campanha, eu queria que você participasse dessa campanha, 9 semanas, que você vai ver se Deus não vai fazer. Espera um pouquinho. Se você orou, Deus não fez, você tem que entender que não é da vontade do Pai. Agora, se Ele não fez, agora você vai fazer algo para tentar dobrar o coração de Deus, o Pai? Não, irmãos, Deus não cai nessa. A Bíblia diz assim, 1 João 5,14, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Claro que, em muitos casos, nós vemos na palavra que Deus concedeu-lhes o que eles pediram, mas fez definhar a alma. Às vezes não era a vontade do Pai, mas Ele permite isso. Ele abre uma concessão para isso, a vontade permissiva de Deus, mas depois a pessoa vai se defrontar com uma frustração muito grande. Entende, irmãos? A vida com o nosso Pai Celestial, ela é muito comparada com um lar cristão, onde tem o marido, a esposa e os filhos. O teu filho, muitas vezes, ele não tem capacidade de receber alguma coisa. Você é uma pessoa muito rica, você tem muito dinheiro, e teu filho tem 15 anos de idade, ele aprendeu até a dirigir, pede para você, pai, me dá um carro novo para mim, e você tem condições de comprar. E você vai dar para o seu filho esse carro novo? Claro que não, mas ele pediu, mas você disse não. Está me compreendendo? Porque ele é uma pessoa que não está habilitada para dirigir ainda. A idade dele, segundo as leis brasileiras, a partir de 18 anos. Entende? Então depois você vai ter muito problema com a lei. Porque quando alguém anda errado, o que acontece? Acontece que ele vai ser parado, vai cair numa blitz. Percebe? É uma coisa incrível, mas é verdade. Quando você está andando errado, você é pego. É incrível isso. Então, queridos, Deus, Ele não troca favores conosco. Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Ele vai nos abençoando, nos abençoando. A salvação dele foi inteiramente por amor e pela graça. E nós sabemos o que é graça. Graça é Deus dando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se Ele deu, Ele não vai cobrar nada de nós. Claro que para todo filho de Deus, nós precisamos responder a Ele. Agora, o que Ele pede de nós? Nós vamos ver aqui depois. Ele pede que nós caminhemos com Ele. Ele pede que nós então vivamos uma vida digna do Evangelho da Graça. Ele pede que nós tenhamos ouvidos abertos para ouvirmos as comunicações dEle pela Sua Palavra. Ele quer falar conosco, Ele quer nos usar, e quando Ele nos usar, será inteiramente pela suficiência do Espírito Santo. Nós vamos realizar as coisas sem nenhum peso. Entende, irmãos? Agora, se tem uma coisa que Ele faz por nós, é nos abençoar. Como Deus tem nos abençoado, irmãos. E o que Ele cobra de nós? Tem aquele cântico, né? Tempo atrás nós até publicamos. Você senta aí num lugarzinho e começa a contar as bênçãos que Ele já fez na sua vida, que está fazendo, e vai fazer muito mais. Quanto mais você crê,
mais Ele irá te abençoar. Porque Deus é um Deus abençoador, e Ele só faz o bem para o seu povo. Irmãos, agora, quando encontra em nós murmuração, nada dá certo, então nós temos que fazer alguma coisa para retribuir a Deus. Ele morreu na cruz por nós, e o que nós fazemos por Ele? Já diz aquele cântico. O que nós podemos fazer por Ele, irmãos? Para pensar um pouquinho. Não tem nada que fazer. Ele já nos deu. Tudo que Ele fez foi inteiramente pela sua graça e pelo seu amor. Agora temos que entender uma coisa aqui, que no amor, neste amor que é um perfeito amor, não existe medo. Porque o amor de Deus em nós, se é que Ele vai fazer alguma exigência, Ele vai deixar claro no nosso coração. Mas Ele quer de nós que nós desfrutemos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Ontem nós tratamos com jovens sobre o texto de Romanos 2:2 e vamos tratar com a comunidade também sobre a renovação da mente. Muitas pessoas falam assim, Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpos como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não falamos isso? Nós não pregamos isso? Nós não sabemos isso de cor? Mas, querido irmão, você tem experimentado a boa, agradável e vontade de Deus? Se eu chamar qualquer um de vocês aqui, fale-me sobre a boa vontade de Deus que você está experimentando na sua vida. Qual que é a boa vontade de Deus? Qual que é a agradável vontade de Deus? E depois a perfeita vontade de Deus. O nosso discurso é muito bonito, nós falamos isso. Mas, irmãos, para isso precisamos ter uma mente renovada. Precisamos expressar a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, nós não vamos desfrutar da boa, da perfeita, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Nós vamos tratar alguns domingos sobre a renovação da mente, para verificar se nós estamos experimentando isso. Porque falar, e eu não posso saber se eu estou experimentando se eu não sei onde que está a boa vontade de Deus, o que ela significa, o que é a agradável vontade de Deus para a minha vida. Nós sabemos, mas a questão é, estamos experimentando? Eu creio que não, irmãos. Porque quando nós experimentamos a boa vontade de Deus, muitos estão nesse campo ainda, no primeiro andar da boa vontade de Deus para nós. Efésios 1, é uma grande, as 14 bênçãos de Efésios 1, de 3 ao 14, estão ali relacionadas às 14 bênçãos espirituais que fala do bom prazer de Deus, da boa vontade de Deus. Esse aqui é o primeiro estágio da boa vontade de Deus. O segundo estágio é da agradável vontade de Deus. Você sabe qual é a agradável vontade de Deus para a sua vida? Muitos não sabem. E a perfeita vontade de Deus? São estágios que Ele quer que nós alcancemos, irmãos. Fé preciosa. Existe a fé convencional. A fé convencional é aquele que Ele nos deu para nós crermos nele. Mas Pedro fala que aqueles que obtiveram fé preciosa. Essa fé nós podemos obtê-la. Mas quais são os caminhos? Envolve também a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que nós vamos experimentar? Se nós tivermos uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Você tem renovado a sua mente diariamente? Irmãos, nós podemos ser ignorantes nesse aspecto. Às vezes nós pregamos e achamos que todo mundo sabe, mas às vezes não sabe. Então por isso nós temos que ver os detalhes, aprofundar mais, degustar mais cada texto da palavra que são fundamentais. E a partir deles nós vamos abrir um leque para ver se nós estamos então experimentando esses 3 estágios de Deus, da sua vontade, a boa vontade, a agradável vontade e perfeita vontade. Muito interessante, irmãos. Mas, queridos irmãos, nós fomos alcançados pelo seu amor e graça. Então entenda uma coisa, na obra, na cruz, nós não precisamos absolutamente fazer nada, não tem nada que podemos devolver a Deus, porque nós já somos dele,
Ele já nos comprou. Não queira ser como aquele irmão do filho pródigo. Lembra dele? Em Lucas 15. Puxa vida, aquele menino, aquele rapaz achava que ele merecia o favor do pai dele. Porque o que ele disse? Quando aquele outro irmão dele voltou para casa e fizeram um grande banquete, ele chegou, porque o escravo normalmente não vai falar com o pai, vai falar com o escravo, porque há uma identidade escravo com escravo. Escravo vai procurar escravo, gente amargurada vai viver com gente amargurada, gente feliz cristã vai viver com gente cristã, entende? Então ele chamou lá um dos seus servos, do seu pai, um do seu escravo, falou: o que está acontecendo aí? Você não sabe? O teu irmão, ele voltou e teu pai fez uma festa, está acontecendo uma festa. Vai lá, fala para o meu pai que eu não vou entrar nessa festa. Aí o pai dele fala: filho, o que está acontecendo? Meu pai, eu te sirvo há tantos anos e tu não me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos. Meu pai: filho, não é pelo que você faz, tudo que é meu é teu. Você pode pegar no rebanho quantos cabritos você quiser, tudo que é meu é teu, você é meu filho, você é meu herdeiro. Você não precisa fazer para ter algo de mim, aquilo que eu tenho é teu. Estão me compreendendo, irmãos? E nós achamos que temos que fazer algo para Deus, temos que ler mais a Bíblia, temos que orar mais, temos que ler sim, com prazer, orar mais, com prazer, mas não buscar de Deus o seu favor, entende? E aí, nós temos que fazer então um jejum. Jejum é bíblico? Claro que é bíblico. É bom fazer jejum, mas para que fazemos jejum, irmãos? Eu vou fazer um jejum para, quem sabe então Deus me dá aquela casa nova para mim, me dá aquele carro novo, agora que eu preciso, de um carro novo, quem sabe? Não, irmãos, este é um jejum que você faz para si mesmo. Se o nosso jejum não for para o Senhor, o nosso jejum está totalmente errado. Para quem que nós jejuamos? Para Ele. O que é um jejum para Deus? É você estar envolvido com o seu Senhor. Agora, nós fazemos jejum querendo que Deus então nos concede aquilo que nós desejamos, porque nós fizemos jejum. Você acha que Deus vai cair nessa? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui, lá no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 3. Primeiro aqui é o povo fazendo uma pergunta para Deus. Eles dizem assim, olha só, Isaías 58, 13, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Deus, nós estamos jejuando, o Senhor não está vendo? Veja a resposta de Deus. Ainda não, ainda ele faz uma outra pergunta: por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Senhor, nós estamos fazendo. Aí ele diz assim: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e pelo jejum vocês exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eu não estou aqui para servir a vocês à vontade de vocês. Vocês estão jejuando, que coisa linda o jejum, mas o jejum de vocês é para o benefício de vocês mesmos. Eu não estou nesse negócio aqui. Aí ele continua dizendo, no versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Olha o 5: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, inclina sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Agora veja o jejum que ele quer aqui. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Como que Deus vai fazer aqui? Senhor, eu sei que a tua vontade é libertar os homens do pecado. Então, Senhor, eu quero buscar a tua direção
e você passa tempo com o Senhor, você não vai nem comer, nem vai sentir fome, para buscar a direção dEle, porque nós não sabemos, irmãos. E Ele continua dizendo, versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Se você tem um prato de alimento para comer, você vai comer metade daquele prato e dividir com o faminto, isso é jejum também. Está tão claro aqui, né? E recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires ou nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Queridos, nós temos fugido dos nossos semelhantes. Você acha que a gente vai acolher gente pobre em casa? Vai tirar nossa privacidade? Irmãos, que Deus que nós estamos crendo, irmãos? Deus é muito prático, estou falando aqui de coisas práticas. Irmãos, nós estamos distante de uma realidade de um cristianismo genuíno e autêntico. Nós nos preocupamos com o nosso umbigo, e Deus tem reivindicado. É jejum que vocês querem fazer? Então sigam a minha orientação. Ele continua dizendo o seguinte: você fez tudo isso? Qual que é o resultado? Qual que é a bênção? Não é porque você fez, Ele vai fazer, mas segundo as orientações dele, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Aí, olha o versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E não para aqui, olha o versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse é o jejum bíblico. É você esquecer de você e jejuar para Ele. Tão bom, irmãos. E jejuar é tão bom. A igreja não jejua. A igreja, porque é uma igreja faminta das coisas materiais. Se você jejuar, pode ter certeza, não para você, mas para o Senhor, coisas extraordinárias acontecem na sua vida, no seu interior, principalmente. É maravilhoso. Você vai ter um coração mais quebrantado, você vai ser mais sensível à voz do Espírito, você vai ser tocado pelo Senhor quando o Senhor é tocado por uma rebeldia de alguém. Você vai chorar também junto com o Senhor. Então Ele quer trabalhar junto conosco, irmãos, em unidade, nós e Ele, nós nele e Ele em nós. Entende isso, irmãos? Então Deus nunca vai nos favorecer por aquilo que nós fazemos. Nós somos servos inúteis, entenda isso. Tudo aquilo, por maior que seja, ainda que Deus Pai o manda nós realizarmos, somos servos de Cristo. Aquele que ganhou 5 talentos, ele multiplicou mais 5. E o que recebeu 4, multiplicou para 8. O que recebeu 1, enterrou. Mas o que recebeu 5, multiplicou por mais 5, teve 10. O que o Senhor Jesus disse para ele? Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no mínimo, sobre o muito eu te colocarei. Mas debaixo do céu, deste sol e céu, tudo que nós fizermos, sabe o que é? É mínimo. Mínimo. Isto para Ele, quando Ele pede. E as coisas para nós, o que é diante do Senhor? Nada. Nada. Irmãos, nós temos que colocar nossa boca no pó. Estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. E Ele quer que nós compreendamos, que nós o entendamos, que nós vivamos uma vida aos pés de Cristo, porque Ele deseja falar conosco. A melhor coisa que nós, como povo do Senhor, precisamos desejar e almejar, que a melhor coisa é ficar aos pés do Senhor Jesus e ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. É uma coisa só.
aos pés dele e ouvir a sua voz. Isto é tão maravilhoso. Agora, queridos irmãos, deixa essa questão da troca de favores. Sabe como é que Paulo ele fala isso para nós? Uma vez que nós fomos salvos, regenerados, regeneração no andar de baixo, mas nós não gostamos de ir para o andar de cima. Aqui embaixo é tão gostoso, é confortável, né? Temos o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Então a nossa vida, eu vou na igreja, reúno como igreja do Senhor, então está tudo bem. Não está tudo bem, o Senhor não está contente com isso. Ele quer que nós venhamos para o andar de cima. Agora, com relação à troca de favores, fique bem tranquilo, irmão. Não queira fazer nada para Deus para receber algo em troca. Sabe como que Paulo vê esta situação? Abra em Romanos 8, verso 32, um texto conhecidíssimo nosso. Quem sabe a nossa mente pode ser aberta e compreendermos que nós não temos que fazer nada para aceitarmos o favor de Deus o Pai. Ele diz assim, olha, o 31 e 32, presta atenção, queridos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, nunca se esqueça disso. Quando Deus decidiu nos alcançar, Ele também decidiu ser responsáveis por nós. Deus, Ele é responsável por tudo aquilo que Ele criou. Agora nós fomos regenerados. Imagina, leia depois Romanos 5, procura observar aquela palavrinha muito mais. Muito mais, muito mais. Então aqui, nunca se esqueça, Deus é por você. Quem será contra você? Agora Paulo fala no 32 assim, olha, aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Aí Paulo faz uma pergunta, porventura não nos dará? Quando Ele dá, você não tem que fazer nada para receber, você tem que receber apenas. Porventura não nos dará graciosamente com Ele o que, irmão? Todas as coisas. Se Ele vai dar todas as coisas, eu não preciso fazer nada para receber isso. Nós temos que parar de ser cabeça dura. Nós temos que ser bons receptores daquilo que Ele quer nos dar. Mas a gente acha que temos que fazer, né? Temos que fazer uma campanha aí de 7 semanas, para que Deus... Gente, vamos entender a palavra. Deus não troca favores com ninguém. Ele nos favoreceu, dando tudo para nós, e junto com o Filho, tem todas as coisas. Irmãos, nós precisamos ser um pouquinho sábio. Por isso que Tiago fala, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida, agitada pelo vento. Não pense esse tal que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai. Ele quer que nós creiamos. Se Deus não poupou seu Filho, você acha que Ele vai recusar algo para você? Não vai. Mas Ele vai dar a seu tempo, no tempo dele. Como Ele tem sido gracioso para conosco, irmãos, como Ele tem nos abençoado, como Ele tem nos agraciado. Agora, este amor aqui de Deus, não existe medo. Por que no amor não existe medo? Querido, eu sei que todos nós aqui éramos pequeninos. Eu tinha muito medo, mas quando tinha medo a gente vai correr para quem? Para o papai, para o colo do papai, né? Agora, queridos, quem é o teu pai? Nada mais, nada menos que o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Agora, sabe o que Paulo diz aqui? Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 15. Veja aqui, irmão, por favor, presta atenção, você é filho de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo fala assim, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, porque antes de Cristo nós vivíamos atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Como que vamos ter medo? Deus é amor. E no amor aqui não existe medo, porque o perfeito amor, Deus é perfeito, Ele tem um perfeito amor, porque Deus é amor, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, nada nesta vida acontece em nós, ainda que seja, do ponto de vista humano, alguma coisa ruim. Mas não é, é o amor de Deus, porque Ele disse que a partir do nosso novo nascimento, nada iria acontecer conosco, se não fosse pela vontade dEle. E tudo que Deus faz, faz pelo seu amor, faz pela sua graça, pela sua misericórdia, faz pela sua santidade, faz pela sua perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Estão me compreendendo? Vamos avançar aqui, irmãos, então não vamos fazer leitura hoje. A gratuidade é a marca do coração daqueles que servem a Cristo com pureza de coração. Ou seja, nós não fazemos outra coisa a não ser um povo generoso. Porque se o pai é generoso, seus filhos também devem ser. É fazer uma coisa sem esperar que com isso possa ter algo em troca. O que é uma troca de favores? As relações que estabelecemos uns com os outros são marcadas por essa mentalidade mercantilista, capitalista do é dando que se recebe. Eu faço isso para receber aquilo. E a pergunta que alguém sempre lhe faz é: o que eu ganho com isso? O que eu levo em troca? Já ouviu isso? Como aprendemos a sobreviver neste mundo trocando favores, sempre que precisamos de alguma coisa, é natural imaginar que Deus também pratique a troca de favores. Deus não troca favores com ninguém. Com ninguém. Porque o mundo é assim, começa, se alguém vem lá na sua casa, um irmão, e arruma lá a sua antena parabólica. Quanto que é? Não, é de graça, não precisa pagar nada. Aí você chega em casa e fala assim para sua esposa: olha, eu fiz um trabalho para o rapaz, ele queria me pagar, mas é de graça. Então aquela pessoa que foi beneficiada acha que deve favor para aquela pessoa. E tem muitos no meio, chamado cristianismo, que eles agem da seguinte maneira, né? Eu fiz tanto por você, agora você vai me deixar? Não é assim que funciona? Porque às vezes nós queremos as pessoas dentro do nosso reduto, né? Fiz tanto por aquela pessoa, como eu orei por aquela pessoa, como eu ajudei aquela pessoa, e agora eles me deixaram, foram para outra comunidade. Não, irmãos, se quiser ir, vai com a bênção do Senhor, e a gente vai continuar orando, mas porque oração é um privilégio que Deus nos dá para intercedermos. Estão me compreendendo? Então, Atos 15:11 diz assim a palavra: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Irmão, a graça aqui, a gente entende graça assim, a gente não para analisar. Pela graça sois salvos mediante a fé. E aqui o texto fala: mas cremos que fomos salvos pela graça. Irmãos, eu tenho uma convicção no meu coração. Hoje eu estava logo de manhãzinho conversando com o Senhor, e Ele trouxe algo no meu coração. É uma coisa minha, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Você não precisa crer nisso aqui, porque é uma opinião minha, uma convicção minha. Mas todas as vezes que Pedro, Paulo falava da graça, eles conheciam a graça de uma forma experimental, eles choravam de alegria. Graças, eles entendiam a graça. Paulo fala que nós seremos muito abençoados quando nós entendermos a graça de Cristo em realidade espiritual. Falamos graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Espera aí, irmão, você tem experimentado essa graça? Queridos, como aqueles irmãos do passado, eles pulavam de alegria por causa da graça. Agora, você sabe o que ele fez com essa graça? Efésios 1:7-8, a palavra fala assim: segundo a riqueza da sua graça, Efésios 1:8 fala assim, que Deus derramou
abundantemente sobre vós. A abundância da graça foi derramada sobre nós, irmãos. Queridos, graça é Deus dando é gerúndio, graça é Deus dando, Deus é gracioso. O que Deus faz conosco, irmãos? Pela graça, não faz outra coisa a não ser nos abençoar. O que você tem que fazer para receber essa graça? Nada, abre a tua boca, receba a graça dele. Por que será? Eu estava fazendo uma pergunta aqui. Por que será que Deus me ressuscitou juntamente com Cristo? Por quê? Abra lá em Efésios 2, versículo 6. Você sabe por que você foi ressuscitado junto com Cristo? Você sabe ou não? Por quê? Quem ousa aqui me responder? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Mas por que Deus lhe ressuscitou junto com Cristo? Sabe por quê? Versículo 6 diz assim, Efésios 2,6: E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Ele lhe ressuscitou junto com Cristo, Ele fez assentar lá nos lugares celestiais. O versículo 7 explica: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em toda bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmão, você entende isso, irmãos? Você tem recebido isto, irmão? Para que Ele ressuscitou juntamente com Cristo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Irmãos, se isso aqui não nos tocar o nosso coração, irmãos, puxa vida, eu não vou nem falar aqui, senão começou a travar aqui, eu não ia conseguir falar, mas é muita coisa, irmãos. Agora você acha que nós devemos fazer algum favor para Deus? Gente, vocês nunca cantam esse cântico aqui: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Essa é uma canção perigosa. Nós não temos que fazer nada, a não ser que Ele peça para fazer. E Deus nunca vai lhe usar se você for um servo de Cristo negligente, se você não for comprometido com Ele, se você não for comprometido com a sua palavra. Ele nunca vai lhe usar. Você sempre será dirigido pela cabeça dos outros, como diz o nosso irmão Valdir. Nós podemos buscar na fonte, e nós não vamos buscar. Nós podemos estar no Santo dos Santos. Ali, irmão, você vai encontrar muita gente ali no Santo dos Santos. Ali você vai encontrar, ali nós vamos encontrar o irmão Gleno, vamos encontrar o irmão Messias, vamos encontrar o irmão Luiz, o irmão Romeu, vamos encontrar um monte de irmãos no Santo dos Santos, porque eu sei que eles sempre estão lá. Quando você vai para algum local para poder ministrar a palavra, você vê o irmão assim, vem, opa, graça e paz. Puxa vida, parece que eu já te conheço. Onde é que eu te conheço? Foi lá no Santo dos Santos, trono da graça. Nós estivemos juntos na cruz, no corpo de Cristo, estamos assentados lá e nós nos conhecemos. Que maravilha que é isso. Então, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. E graça, você não precisa retribuir ao Senhor. Você tem uma dívida muito grande com o Senhor. Depois a gente vai ver qual dívida que é, mas vamos avançar mais. Tudo que Deus faz por nós é pela sua maravilhosa graça. Tudo, a graça é do começo ao fim. Há milhares de cristãos que pensam que estão em dívida com Deus, simplesmente pelo fato de terem sido salvos pela graça. No entanto, acham que precisam realizar algo para Deus para pagar o favor da salvação. A única dívida que devemos ao Senhor é o amor ao próximo. Paulo ele escreveu aqui em Romanos 13:8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor para... Perdão, irmão, vamos começar de novo? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Irmãos,
A lei, os irmãos do passado, eles nem Abraão, nem Moisés, nem os profetas conseguiram cumprir a lei. Agora, toda a lei resume-se em uma só coisa. Gálatas 5,14 fala: quem ama o próximo tem cumprido a lei. Você entende isso, irmãos? Por quê? Porque ele cumpriu tudo por nós. Somente um que tinha a capacidade de cumprir a lei, que era Cristo, ele cumpriu. Agora Cristo é a nossa vida. O amor de Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Agora, irmãos, se nós não estamos amando o nosso próximo, tem alguma coisa errada conosco. Aliás, nem o próximo. Se você amar o seu próximo, porque amar o próximo, amar o irmão, nós não temos dificuldade em amar os irmãos, né? Mas deixa eu citar para vocês um texto aqui, Lucas capítulo 6. Vamos verificar, irmãos, que coisa preciosa. Lucas 6, verso 32. Muito interessante esse texto aqui. Lucas 6, verso 32, diz assim a palavra: se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Aqui é galardão. Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se os pecadores fazem isso, o que você é? Um santo em Cristo, né? Se emprestais àqueles de que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Agora, aqui que ele entra. Amai, essa palavra amai aqui é imperativa, é uma ordem de Deus para nós. Amai, porém, os vossos inimigos. Ai, meu Deus! E fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, porque se nós somos filhos de Deus, o procedimento do Pai é esse, e nós como filhos devemos proceder de igual maneira. Estão me compreendendo, irmãos? E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para os ingratos e maus. Entende aqui? Amar quem nos ama. Qual que é a nossa recompensa? Mas tem que amar aquele que não é amável. Percebe? Essa é a nossa dívida, amar. Porque, queridos, o que Deus está querendo mostrar para nós com relação a isso? Que não existe outra maneira de você alcançar o perdido, a não ser amando. Porque as pessoas só vão se interessar por Cristo o dia que nós interessarmos por elas. E ainda que nós, irmãos, nós temos uma tendência assim, nós escolhemos lugar para pregar. É tão bom você pregar na casa de uma pessoa que é muito rica, né? Mas, queridos, é tão bom você pregar também para uma pessoa que é pobre, carente. Ligou para nós uma senhora, ouvinte do rádio: eu queria uma visita. Fomos lá ver numa casa assim, bem pobrezinha, assim, pé tudo rachado. Falou: olha, pastor, eu tenho ouvido o programa de vocês no rádio, eu tenho entendido, mas eu não posso ir na comunidade, porque olha meu pé. Ela tirou assim, nossa, horrível. Mas se tivesse um jeito de eu ir, falei: não, liga para nós domingo, se a senhora quiser ir, eu passo aqui, aliás, todos os dias, para levar a senhora para ouvir a palavra lá ao vivo e a cores, e conhecer outros irmãos também. É mesmo? Mesmo. Parece-me que ela vai vir hoje à noite aqui, Dona Ilma. Aí é gostoso. A gente amar o que é amável é gostoso, mas amar aquele fedorento, amar aquele que não presta, é difícil amar, irmãos. Mas temos que amar. Temos o amor do Pai. Vamos avançar. Precisamos rogar ao Senhor para que nos liberte da tirania da troca de favores. Por mais que tentemos ganhar os favores de Deus, sempre fracassaremos. Quanto mais nos esforçarmos, mais distante Ele nos parece. É por isso que, quando nossos melhores esforços não são recompensados, é possível que nos decepcionamos e nos desviemos do caminho. Provérbios 1,32 diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição.
Queridos, espere pouco de você. Não espere nada dos outros. Agora, espera tudo de Deus. Espera tudo de Deus. Você irá aprender a não se decepcionar. Espera pouco de você, não espera nada dos outros e espera tudo de Deus, que Ele nunca vai lhe decepcionar. Porque o que nos dá bem-estar, irmãos, é fazer o bem para os outros. O que nos dá bem-estar? Nossa, meu trabalho está prosperando, né? Então eu agora estou bem, estou tranquilo, minhas contas são pagas, percebe, eu tenho boa saúde, é um bem-estar. Esse não é bem, isso não é um bem-estar, isso é um bem-estar muito perigoso, porque Provérbio 16, versículo 25, a palavra fala assim que há caminhos que ao homem parece que são direito, mas ao final são caminhos de morte. Entende, irmãos? Temos que voltar para a palavra. Por isso que Paulo diz assim, em Colossenses 3, 1 e 2, buscai as coisas que são de cima, do alto, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos avançar aqui. Deus não quer que nos sintamos assim. Ao contrário, Ele nos convida não a caminhar pela corda bamba da troca de favores, mas descobrir um modo muito melhor de conhecê-lo. Jeremias 9:24, na linguagem de hoje, diz assim a palavra: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Estou falando. O que agrada o Senhor? Conhecê-lo, entender, conhecer e entender que Ele é Deus, que Ele tem o governo de todas as coisas, que sem Ele nós nada podemos fazer, irmão. Disso Ele se agrada. Quando nós formos procurar conhecer quem Ele é, o nosso Pai, nós vamos experimentar a vontade agradável dEle. Lembra lá que deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele diz que iria suprir as nossas necessidades, sim, mas quando você se deleita nele, aqueles desejos do seu coração, que Deus sabe que não vai lhe corromper, porque, irmãos, sabe qual que é o desejo do meu coração? Eu vou abrir meu coração para vocês aqui, falando humanamente falando, é poder ter um jatinho, é poder ter um iate, quem sabe, se você se deleitar nele, Ele pode conceder, mas se Deus me der isso para mim, eu vou convidar uns amigos meus para ir lá, e eles vão levar as meninas lá, e meu coração vai ser corrompido por aquilo. Estão me compreendendo? Então, por isso que Ele nos dá graça ao Senhor. Porque, queridos, o dia que você descobrir que a tua satisfação está em Cristo, nele é a minha satisfação. Achei o segredo da minha satisfação. É Cristo no coração. Eita! Você vai descobrir que você não precisa de mais nada. Mais nada. É maravilhoso. Ele está dizendo aqui, conhecer. Eu ia citar aqui muitos textos para os irmãos, mas, queridos, quando de fato nós o conheçamos, o que Ele pede de nós, irmãos? Lembra daquele texto de Miqueias 6, versículo 8? Vamos dar uma passadinha lá bem rapidinho? Ele pede as coisas para nós que parece que são tão facinhas, né? Tão fáceis para nós. Olha só, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, verso 8. Que texto lindo! Esse texto é muito gracioso para o meu coração. Miqueias 6, 8, a palavra de Deus diz assim, olha só: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Essa palavra aqui, o que é bom, é aquilo que nós seremos abençoados. Ele nos declarou aquilo que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Irmão, nós estamos preparando um estudo para analisar essa questão de praticar a justiça. Só os maduros conseguem praticar a justiça. Depois, e ames
a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus, irmãos, é a melhor coisa. Sabe por quê? Andar com Deus, nós sabemos que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Andar com Deus, quando nós estamos no caminho, achando que nós sabemos o caminho, nós vamos pisar em espinhos, em pedras, vamos sofrer bastante. Mas se nós andamos humildemente com Ele, o que vai acontecer nas horas mais difíceis da nossa vida? Sabe o que vai acontecer? Posso citar outro texto aqui? Isaías 46, versículo 3 e 4. Isaías 46, verso 3 e 4. Se você andar com Ele, nos momentos difíceis, sabe o que vai acontecer? Olha aqui que coisa mais preciosa. Versículo 3. Ele diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, é eu e você, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Quando você caminha com Deus humildemente, você vai caminhar descansando, porque Ele vai lhe carregar no colo. Que coisa mais preciosa, porque Ele quer que você se encante com Ele. Igual, ontem eu peguei uma criança no braço assim, ela tinha acabado de mamar, queria fazer ela dormir, olhando para mim, ele seguro nos braços, porque sentindo o calor, queridos. E quando a gente está no colo do nosso Pai, nós vamos sentir o calor sim, porque o nosso Deus é fogo, não aquele fogo que destrói, mas aquele fogo do amor, aquele fogo da palavra, percebe? Aquele fogo que nos entusiasma, é o Pai. Anda com Ele, está difícil aqui, Ele vai levar você nos seus braços, para chegar até aquele destino tão precioso. Esse é o nosso Pai, irmãos. Agora, você vai fazer coisas para tentar esperar o favor dEle? Queridos, começa a ler a Bíblia para você ver o que Ele tem feito por mim e por você. Tantas coisas, a ponto do salmista dizer o seguinte: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que você está alegre? Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Você tem visto essas grandes coisas, irmãos? Então ande com Ele, caminhe com Ele. Temos um Pai que é maravilhoso. Ou alegria que está no coração, vontade de sair gritando pela rua aí, ó. Gente, deixa de ser miseráveis, creia no Senhor Jesus Cristo. Vamos estar juntos, vamos ouvir a palavra, vamos nos edificar. Ele ama você e morreu por você e lhe deu uma nova vida para você ser uma pessoa feliz, alegre, santa, um cidadão celestial com uma vocação celestial. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. A gente vai agora falar um pouquinho da experiência de Saulo. Saulo sempre achou que tinha que obter o favor de Deus. Saulo de Tarso, apesar de todo o seu zelo e sabedoria, algo corroía por dentro. Ele era um homem raivoso, raramente demonstrava isso, mas sabia que a raiva estava lá, obscurecendo sua alma. Seu empenho em tornar-se o melhor servo de Deus de sua geração não o levara ao colo do Pai, e sim à tirania cruel do próprio ego. Mas certo dia, Saulo se apresentou ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do caminho, levasse presos para Jerusalém. Naquela viagem, o Senhor Jesus foi ao seu encontro. Então Saulo ficou frente a frente com Deus vivo. Seu encontro foi dramático. Uma luz brilhante apareceu do nada, jogando no chão e cegando-o. Uma voz falou com ele, depois que ele estava no chão. Vamos ler Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, eu queria que você pensasse nessa cena aqui. Quando Saulo pediu cartas de Damasco para ir prender, surrar, maltratar, até matar os do caminho. Fico pensando, uma vez nós tratamos aqui na quarta-feira, como que a mão de Deus em Paulo mudou tudo ele.
Quando Paulo entrava nas casas daqueles cristãos, abria a porta com os soldados, o que Paulo via? Aqueles que eram do caminho: ovelhas mudas, ovelhas indefesas. Mas graças ao Senhor que próprio Cristo foi encontrar-se com Paulo no caminho de Damasco. Aquele facho de luz, glória do Senhor, cegou Paulo e Paulo foi para a terra. E aí ele ouviu a voz do próprio Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Paulo pensou naquele momento, irmão? O que Paulo pensou naquele momento? Queridos, Paulo aprendeu tanta coisa. O nosso horário aqui já está, não dá para a gente explicar, ver mais detalhes aqui. Paulo aprendeu tantas lições aqui, meus queridos irmãos, sobre o que é perseguição. Porque aqueles que eram do caminho, que Paulo mandava açoitar, batia, até matava, eram o povo do Senhor. E Paulo depois ele até testemunhou, queridos irmãos, que lá em Atos 26, a partir do versículo 9, que ele pensava que fazendo assim estava fazendo um grande favor para Deus, perseguindo os cristãos. Ele tinha isso como convicção na sua mente, mas não era nada disso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a pergunta de Saulo foi bastante reveladora: quem és tu, Senhor? Saulo sabia que estava sendo confrontado com Deus vivo, mas por que a voz dizia que Saulo o estava perseguindo? Certamente Saulo deve ter se perguntado naqueles poucos segundos: será que é Jesus? E se fosse? Saulo matara muitos dos seus seguidores, dos seguidores de Jesus, e estava se preparando para matar mais. Saulo os considerava héreges e tentava exterminá-los para aniquilar seus ensinamentos antes que pudesse destruir a fé que Saulo adotara desde a juventude. Por fim, a voz se manifestou novamente, porque Paulo havia perguntado: quem és tu, Senhor? E Atos 9,5 diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagina aqui, irmãos, puxa vida, o que passou na mente de Saulo aqui nesse momento? O Senhor estava tratando com ele, o Senhor queria regenerá-lo aqui, mas tinha que mostrar primeiro quem era Saulo, que ele estava totalmente iludido, equivocado com sua fé, que desde os 12 anos ele foi colocado aos pés de Gamaliel e foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia todas as escrituras, ele avantajava-se dos da sua geração, Filipenses 3, mas depois ele vai dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que eu aprendi, para mim agora é perda, é lixo inútil, porque eu quero conhecê-lo cada vez mais. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, quem que era Saulo nesse tempo aqui? Você sabe o que ele vai dizer lá em 1 Timóteo 1,13? Eu era perseguidor da igreja, eu era insolente, eu era um malcriado, eu era blasfemo. Então, Saulo, ele achava correto o seu proceder, porque ele achava que ele tinha que perseguir esse povo aí que afirmava que Jesus estava vivo. Mas eu sou Jesus a quem tu persegues. Vamos avançar. Para Saulo, seus piores medos se tornaram realidade. As pessoas que ele matara em nome de Deus eram, na verdade, o povo de Deus. O que lhe aconteceria agora? Pensa, irmãos, cego, e o próprio Jesus falando com ele. Que castigo esperava por ele em seu desamparo cego? Saulo fechou os olhos, encolhendo-se como se fosse ser atingido por um golpe, mas aos poucos percebeu que nenhuma ameaça se aproximava. Não havia raiva ou vingança. Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, deparou-se com aquele que combatera, e naquele momento tudo que encontrou foi amor, foi graça, foi misericórdia. Paulo esperava: agora ele vai me matar, agora ele acaba comigo. Não,
Paulo, eu tenho uma maneira muito especial de alcançar aqueles que são pecadores, com a minha graça, com o meu amor, com a minha misericórdia. O que Paulo encontrou ali, irmãos? Ele escreveu tantos textos, e um deles é esse aqui, 2 Coríntios 5,14, na linguagem de hoje, que diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Paulo entendeu que a morte de Cristo foi uma morte compartilhada. Paulo entendeu que eu morri. Paulo entendeu que havia morrido, que Saulo morreu. E não precisa dizer mais nada. Se você ler depois Filipenses capítulo 3, veja o que Cristo fez com ele. Então, vamos avançar no boletim. Aquele que ele tanto perseguia, o amava. Já pensou, irmãos? Que confronto! Eu estou perseguindo alguém que me ama, e Paulo foi dominado pelo amor de Cristo. Ele vai me destruir agora, estou cego, e eu que achava que era um grande homem de Deus, agora ele vai me matar, vai me fulminar, vai me acabar comigo. Não, Paulo. Ele viera não para castigar Paulo, e sim para abrir-lhe os olhos espirituais, para que ele visse o que Jesus realmente era. Naquele instante, Saulo descobriu a graça de Deus, mesmo sem ter feito absolutamente nada para merecê-la. Em vez de ser punido, ele foi convidado a entrar para a família que tanto tentara destruir. Em vez da morte que infligira aos outros, Saulo se viu diante da possibilidade de viver uma vida que não imaginava. Para Saulo restou uma verdade irrefutável: ele não tinha feito nada para ganhar o favor de Deus, e mesmo assim o recebera. Agora, eis a grande lição: a graça de Deus não tem nada a ver com o que Ele faz por nós, e sim com o que Ele já fez por nós. Que lindo, irmãos! Vamos fechar aqui com o texto de Isaías 26, verso 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu fazes por nós. Amém. Irmãos, não precisa fazer nada para ganhar o favor do Pai. Ele fez tudo por mim e por você. Você tem que desfrutar. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Pai, graças Te damos, porque Tu és maravilhoso, gracioso. Não precisamos fazer nada para merecer a Tua graça, o Teu favor, porque Tu fizeste tudo por nós. Não apenas isso, nós reconhecemos que Tu és o nosso tudo. Então, não precisamos de mais nada, somente crescer no Senhor e conhecer o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.